Muito boa noite, Mira. Sejam bem-vindos ao programa Conversas. Aqui estamos mais uma quarta-feira convosco. Para quem nunca assistiu, este programa é da responsabilidade do Abrigo de Carinho Amigos dos Animais do Concelho de Mira, em parceria com a Rádio Mira. Estamos já no 9º programa e, se é a primeira vez que estão a assistir, saibam que este programa pretende chegar à população em geral com o intuito de sensibilizar, consciencializar, alertar, enfim, criar alguma empatia com os animais, se ela não existir, e sempre com o olhar neles, sempre a pensar neles. Por isso mesmo, porque o programa é feito a pensar neles, em cada programa nós escolhemos um tema que é pertinente, um tema que é importante nós abordarmos e passarmos essa informação a toda a gente, e escolhemos um convidado sempre de acordo com esse tema. Hoje tenho o gosto de ter comigo novamente a Eneida Cardoso, da Conecta Cão. A Eneida é educadora e treinadora canina. Da última vez que aqui esteve, que já não é a primeira vez, nós falámos em imensas questões relacionadas com o comportamento canino, porém ficou imenso por falar. Daí a Eneida ter voltado. Eu já suponho, ainda sem ter começado, que a Eneida irá voltar, porque mais uma vez não vai ficar tudo dito, porque há sempre muito a dizer. E eu já vou passar a palavra à Eneida, vamos entrar já no tema. Só gostaria de começar, como é habitual, por vos pedir, se estão a assistir através do Facebook, para partilharem o link do nosso programa aqui da Rádio Mira, partilhem no vosso perfil, convidem toda a gente a assistir e participem, ok? Se têm alguma questão, alguma dúvida pertinente, alguma coisa que gostariam de ver esclarecida relacionada com o vosso animal de estimação, estejam à vontade para participar e pedir à Eneida, quiçá ela saberá responder. É claro que há casos que só com o contacto com o animal e só observando, mas eu tenho a certeza que há muita coisa em que a Eneida vos poderá ajudar. Portanto, eu vou começar eu própria por aceder aqui ao nosso direto. Vou já entrar aqui em contacto convosco e gostaria de pedir desde já que comecem a partilhar o link no vosso perfil e a participar, ok? Muito obrigada. Então, Eneida, boa noite. Muito obrigada por estares aqui outra vez. Espero que esteja tudo bem desde a última vez que aqui estiveste, e sei que tens muito para nos dizer hoje novamente, não é? Além das questões que eu te vou colocar, dos mitos, não é, que tu própria achas pertinente falar hoje. Ok, olá, boa noite Diana, muito obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. Vamos lá então conversar sobre o que é que tens aí para discutirmos. Eu tenho aqui imensas coisas, como sabes, como sempre, muita coisa que é importante e que é prática no dia-a-dia das pessoas. Portanto, há aqui programas e temas que não são, talvez, assim do dia-a-dia das pessoas, mas o tema de hoje e as questões de que eu falo aqui hoje tem muito a ver com isso, porque tem a ver com o animal que temos lá em casa ou com alguma dúvida se queremos adotar um animal, e a Eneida pode ajudar no sentido de nos explicar, se calhar, a melhor forma de lidar com eles, explicar porque é que tem determinado comportamento, etc. Portanto, Eneida, em primeiro lugar, eu começaria pela questão onde ficámos no último programa, que é a seguinte: é algo muito básico, para algumas pessoas até pode parecer ridículo estar a abordar isto, mas é importante porque nem toda a gente faz as coisas da mesma forma, e eu gostaria, de acordo com o teu ponto de vista de educadora e treinadora, enquanto pessoa que lida todos os dias com cães e que os conhece como ninguém, o que é que tu achas da questão dos passeios com o nosso animal de estimação? Consideras que nós devemos andar com o nosso cão à trela, no passeio, ou que o cão pode, deve andar solto? O que é que achas? Pronto, isso é uma pergunta muito importante e não acho que seja assim nada deste mundo, até porque estamos num país onde, por lei, os cães têm de andar de trela, mas muitas pessoas não cumprem esta lei e esta regra, que é no fundo uma regra cívica. Eu tenho tenho duas opiniões em relação a essa situação. Eu acho que efetivamente nós devemos andar com o nosso cão de trela na via pública, zonas com carros, com pessoas, com tudo o que caracteriza uma sociedade, uma cidade, uma aldeia. Devemos realmente andar de trela, não pela questão da lei, mas também por uma questão de bom senso. Primeiro temos a lei, a legislação, e para quem não sabe, os cães na via pública são obrigados, todos os cães, a andar de trela. Podem, por lei, andar soltos, mas nestes casos têm de andar de aceimo. Ou seja, na via pública os cães ou têm de andar de trela, ou se não tiverem a trela, têm de andar de aceimo.
No entanto, por uma questão de segurança, quer do próprio cão, quer das pessoas com quem nos cruzamos, eu acho que a trela é o meio mais eficaz de nós garantirmos esta segurança e de respeito pelo espaço das outras pessoas e dos outros cães. Porque mesmo um cão da SAIM é uma questão de segurança, mas não temos nenhum controlo físico sobre o cão, e nós sabemos que os animais são animais, podem ser imprevisíveis, eles não compreendem as regras do trânsito como nós as compreendemos, e podem muito bem, numa situação em que estão a passear com o dono soltos, aparecer um cão do outro lado da estrada, eles atravessarem, serem atropelados, causarem acidentes, etc, etc. Primeiro, pela questão da segurança, sou apologista que efetivamente os cães devem e têm de andar de trela. Em relação à trela, eu recomendo uma trela não muito curta, uma trela no mínimo de 1,5 m, em que o cão tenha alguma liberdade de movimentos para poder cheirar, para poder explorar. Os cães, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não têm de andarem junto, encostados à nossa perna. Um cão que faça isto nos passeios diários não é um cão feliz, porque um cão deve cheirar, deve explorar, deve ter alguma liberdade. Esta é a primeira parte da questão. Depois vem a outra, que é soltar os cães. Se eu acho que se deve soltar os cães, acho que os cães precisam de liberdade, e isto mesmo em situações de cães que moram em moradias e que têm jardins e quintais. O território do cão, nem que seja 1 hectare, nunca será a mesma coisa do que ele passear em sítios novos. E sítios novos são um mundo de estímulos e de estimulação para o cão. E acho que todos os cães devem passear e devem andar soltos de vez em quando. Agora, nós, como donos responsáveis, temos de saber escolher muito bem estes sítios. Eu recomendo praias, não na altura da época balnear, obviamente, mas praias, matas, pastos grandes, onde nós consigamos ter uma visão alargada da situação, consigamos ver à distância se vem uma pessoa, se vem um cão, se vem um carro. Ou seja, como nós não temos um controle a 100% deste contexto, temos que ser inteligentes nos sítios em que optamos por soltar o nosso cão. E lá está, e convém já ter um trabalho de base com este cão, que sabemos que ele 90% das vezes vai nos responder quando nós o chamamos. A chamada, para mim, é a aprendizagem mais importante que um cão deve fazer. Não é o sentar, não é o deitar, não é o rebolar, não é nada disso. Para mim, aquilo que eu considero mais importante e ensinamos aos nossos cães é eles responderem quando nós os chamamos. Por isso, via pública, sítios com pessoas, com carros, sempre trela, por respeito. Já soube de vários acidentes que envolveram não só cães que se atravessaram na estrada, foram atropelados ou causaram acidentes, ou mesmo quem anda com o seu cão solto e o seu cão aborda um cão que vai de trela. Isto é um desrespeito para o cão que vai de trela e para a pessoa que vai a passear legalmente o seu cão. Existem cães que não gostam da aproximação dos outros cães, ou por medo, ou por agressividade, ou seja, por que for, e se nós não levarmos o nosso cão à trela, eles não são infalíveis, e mesmo com um treino de chamada muito bem feito, há sempre margem para o cão não responder, por algum motivo. Por isso, minha gente, sejam responsáveis e pensem na vossa segurança, na segurança do seu cão, e respeitem o espaço dos outros, e para isso, trelinha no cão, a grande maioria das vezes. E é isto. Eu peço desculpa. Eu sei que eu deveria ter um papel um bocadinho mais imparcial, mas na verdade, enquanto pessoa ligada aos animais e que faz este programa, eu não consigo. Eu tenho sempre a minha opinião e a minha postura e a minha posição, e peço desculpa, eu respeito todas as opiniões e quem não concorda comigo, mas eu estou inteiramente de acordo com a Eneida. E também naqueles casos em que as pessoas nem sequer estão na rua com o animal quando ele está solto, simplesmente o soltam. Eu sei que a intenção é boa, é o animal ir passear, e a pessoa talvez não tenha tempo, não sei muito bem, e o animal vai passear por onde ele quer, solto. Isso a mim faz-me um bocadinho de confusão. Primeiro, porque o cão tem dono e pode passar por um animal que não tem dono, está sujeito a todo o tipo de perigos, à maldade dos outros, a ser atropelado ou a causar um acidente, e enfim... está exposto a que alguém lhe faça alguma maldade, porque o animal solto, às vezes, como é normal neles,
por vezes gostam de entrar em algum quintal onde consigam aceder a outros animais e comem galinhas ou atacam, mesmo que não comam. Fazem esse tipo de coisas que depois nem toda a gente compreende porque é que eles o fazem e que isso é um comportamento natural dos cães, e depois há reclamações, há ameaças contra o cão, pode eventualmente acontecer alguma coisa ao animal e a responsabilidade é do dono que o deixou andar sozinho. Portanto, eu gostaria de passar, acho que esta mensagem é muito importante, passar às pessoas, quer acompanhem o animal ou não, mas se não estão, ainda pior, por favor protejam o vosso animal primeiro para o bem dele, para o bem de todos, para o vosso bem também. Era importante, por isso eu concordo inteiramente com a Eneida. Entretanto, já temos aqui mensagens. Muito boa noite a toda a gente que já está a participar. Carolina, thumbs up, boa noite e um beijinho. Carolina Vinagreiro, voluntária no nosso abrigo. E o Joaquim Silva, boa noite, conversas. Muito boa noite, Joaquim, já tive o gosto de o conhecer, já sei quem é. Muito obrigada por participar sempre no nosso programa. Perdão, vamos já passar para o segundo tema, Eneida, que tem um bocadinho a ver com o que acabámos de falar, porque tem a ver com os passeios ou com andarmos na rua, que é o seguinte. Por vezes, quando estamos na rua ou nos cruzamos em algum local público com outro animal, há pessoas que gostam imediatamente de ir abordar o cão. Portanto, gostam de se meter com ele, com boa intenção, claro, para fazer umas festinhas, etc. Isto deve-se fazer, nós devemos abordar os animais das outras pessoas ou animais que não conhecemos, podem não ser de ninguém, pode ser um animal que esteja na rua. Nesse caso, até se quisermos ajudá-lo, ou seja, eu divido esta pergunta em duas. Se for um animal que está com alguém, é aconselhável eu ir abordá-lo, e se houver situações em que posso fazê-lo, como é que devo fazê-lo? E se, no caso de ser um animal da rua, que eu até vou abordar porque quero ajudá-lo de alguma forma, como é que devo fazer para, enfim, para não me acontecer nada, para fazer da forma mais correta? Em primeiro lugar, em relação aos cães que vão a passear com os donos, eu antes de trabalhar com cães, eu também tinha essa tendência. Eu via um cãozinho na rua e tinha logo de ir pôr a mão ao cão, porque sempre gostei de cães, sempre achei um piadão, e então na minha cabeça, eu antes de trabalhar com cães e antes de compreender melhor o comportamento do cão, tinha muito esta tendência. Via uma pessoa com cão e ia logo, olha, posso fazer uma festinha. Por norma pedia sempre para fazer uma festinha. Há muitas pessoas que nem sequer isto fazem, isto é muito errado. Eu agora que trabalho com cães, eu tive de aprender a ignorar a grande maioria dos cães, porque comecei a compreender que muitos dos cães que são abordados na rua, há deles que são extremamente sociáveis e não representará nenhum perigo para nós, mas há outros que poderão não nos fazer mal, mas só o facto de nós o estarmos a abordar diretamente vai influenciar o cão a alimentar certos medos que eles já tenham, porque existem cães mais reservados e existem outros mais sociáveis. No caso dos cães mais sociáveis, e eu tenho muitos na escola com este problema, principalmente quando são problema, entre aspas, não é um problema, mas torna-se um problema no dia-a-dia. São cães muito sociáveis, principalmente aqueles cachorros, até aos 8, 9 meses, 1 ano, depende também do tipo de estrutura que foi dado pelo dono, que vamos na rua a passear com esse cão e cada pessoa que aparece, o cão salta para cima e pede atenção e dá mimos. Cada vez que um cão faz isto e que uma pessoa estranha dá realmente atenção ao cão, as pessoas não fazem isto com má intenção, mas eu muitas vezes estou a treinar cães na rua com os donos e eu própria tenho que pedir às pessoas para não se aproximarem do cão. Porque se nós estamos a ensinar um cão a ignorar as pessoas que passam, se ele cada vez que salta para cima de uma pessoa é de lhe dar festinhas e atenção, isto estraga este trabalho de base exatamente por isso. Então nós devemos realmente na rua ignorar os cães por quem passamos, quer por esta questão realmente que o cão pode estar numa fase em que está ainda a ser educado a comportar-se e não saltar para cima das pessoas, ou também casos de cães que têm medos, que são cães mais reservados, que não gostam de ser tocados por estranhos. Nós, ao termos esta tendência, estamos a alimentar um bocadinho. E aquilo que eu também peço é aos donos, porque muitas das vezes isto acontece muito com as crianças. Vamos a passear o nosso cão, vem uma criança que até quer dar uma festinha ao nosso cão e nós forçamos o cão a aceitar, ou seja, o cão começa-se a afastar ou a evitar o contacto e nós forçamos, ai amigo, deixa. Isto nunca se deve fazer, porque se o cão está a dar sinais de que está desconfortável com aquela criança, com aquela pessoa e nós forçamos, nós não o estamos a proteger como devíamos. Não é que lhe estejamos a passar que ele tem motivos para ter medo, estamos realmente a respeitar o espaço que ele pretende.
Para pôr isto de uma maneira mais fácil, para ver se as pessoas compreendem, porque às vezes é difícil nós compreendermos isto e pormos-nos no lugar do cão. Nenhuma pessoa à face desta terra gosta de andar a passear na sua paz e vir uma pessoa estranha dar-lhe um abraço. Acho que ninguém vai tolerar isso. Quando nós damos uma festa a um cão que não quer interagir com estranhos, é isto que estamos a fazer. Ou seja, isto não é agradável. Por isso, aquilo que eu recomendo em relação aos cães que têm dono é para já perguntar sempre, mas de qualquer das formas acho que a tendência geral deve ser continuarmos o nosso caminho e deixar o cão também continuar o seu, também por uma questão de educação para o cão e também por respeito. Em relação aos cães de rua, eu já ajudei algumas associações a capturar animais e há cães silvestres, cães selvagens, que são realmente muito difíceis de capturar porque não confiam nos humanos. Por norma, os cães de rua, os cães abandonados não costumam ser agressivos, é muito raro, só em situações de matilha é que as coisas podem complicar um bocadinho, mas por norma um cão isolado que anda abandonado, a melhor maneira de, se realmente uma pessoa quiser ajudar o cão ou dar-lhe de comer ou até pegar nele para confirmar se tem chip ou até levá-lo para casa, a melhor forma de conseguir interagir com o cão e levá-lo a confiar connosco é com comida. É uma necessidade básica do cão, os cães de rua passam fome, por isso a comida às vezes é a maneira mais fácil, mas não resulta sempre. Eu tive uma cadela que andei um mês a ir lá todos os dias, a pôr-lhe comida, a aproximar-me devagarinho até conseguir que ela chegasse ao pé de mim e aceitasse o toque. Por isso há cães que realmente é muito complicado e vai depender muito das circunstâncias. Pronto, eu devo confessar que tinha a mesma tendência da Eneida, a meter-me com todos os cães, mas a pedir, atenção, a pedir ao dono para fazer uma vestinha, e hoje em dia eu só o faço em algumas situações, do género, eu já não paro o que estava a fazer para ir de propósito ter com o animal, isso não acontece, eu fico encantada só de olhar para ele, mas mantenho o respeito e a distância. Se ele estiver muito perto de mim ou se cruzar comigo e ele próprio até vem ter comigo e procura-me e tenta cheirar e eu vejo que está com um comportamento que mostra que não me vai fazer nenhum mal, que é inofensivo, então eu peço para fazer uma festa e faço, porque está ali mesmo à mão. De outra forma também já não faço. Depois, em relação aos animais que estão na rua, eu realmente falava isto porque às vezes o animal com medo, como não confia nas pessoas, pode ser um bocadinho perigoso, ele pode querer morder por defesa, mas por isso também é preciso conseguir chegar a ele, porque quando são assim tão medrosos não se consegue, não é tão fácil. Pronto, se calhar é melhor tentarem perceber um bocadinho como é que ele está de postura, não é? Se ele se mostra receoso, que isso é sempre mais complicado de avançar, se ele se mostra completamente amigo, sem receios, se avança para nós, se abana a cauda, se vem pedir uns mimos que se nota, enfim, se calhar já é mais seguro. Então, passando à próxima questão. Vamos supor que eu assisto de alguma forma no meio em que estou, porque lido com animais ou tenho mais do que um animal em casa, enfim, de uma forma ou de outra, independentemente de serem meus ou não, mas presenciei uma luta entre cães, uma luta feia mesmo, portanto pegam-se, atacam-se, há mordidas, há sangue. Como é que eu posso agir para os separar? Qual é a maneira mais eficaz e segura para mim para o fazer, e o que é que não devo de todo fazê-lo quando tento separá-los ou quando tento que a luta acabe? Numa situação de briga feia entre cães, vale tudo, Diana. É mesmo assim, vale tudo para terminar aquela situação. São raras as lutas entre cães que realmente nós temos de intervir e que podem ser realmente perigosas, porque a grande maioria das vezes é barulho. Mas numa situação de abrigo, como há fome envolvida, como há comida, como há território, pronto, há imensos fatores ali a influenciar nos abrigos e nas associações, é normal que em alguma situação isso aconteça. Mas por norma as brigas são só barulho e acaba por não haver grandes estragos. Aquilo que eu geralmente recomendo e que eu faço, porque já tive algumas situações do género, por norma, quando dois cães estão a interagir, isto numa situação normal, em que estamos, por exemplo, dois cães estão-se a conhecer, sem trela, encontraram-se, ou mesmo em casa, quando temos dois cães, numa situação normal, aquilo que nós devemos fazer, depois também temos de avaliar a escalada da agressividade na briga, mas por norma aquilo que eu tento fazer eu tento sempre que os cães resolvam as coisas por eles.
Vamos imaginar, dois cães estão a interagir e estão a saber interagir um com o outro. Isto não se aplica quando temos um cão que claramente está a abusar do outro e o outro não se está a conseguir defender. Aí devemos sempre intervir e dar um time-out ao cão que está a ser um bocadinho abusivo. Mas numa situação de interação, vamos imaginar, eles estão-se a conhecer, há ali uns rosnares e de repente eles começam aquele barulho, aquela troca de barulhos e de pseudo-mordidas que acabam por não ser bem mordidas, é só baba. Eu geralmente espero 4, 5 segundos a ver se eles por eles terminam. Porque muitas das vezes quando nós intervimos numa briga, numa discussão, isto mais atenção em situações de cães que se conhecem, que moram na mesma casa ou até que interagem com alguma frequência. Porque cada caso é um caso e temos que saber analisar. Mas não quero agora que as pessoas pensem que eu estou a dizer deixem-nos matarem-se. Não é isso. Devemos aguardar sempre 4, 5 segundos, a ver se naqueles segundos eles acabam por se entender. Porque o problema é quando há sempre um que terá a sua razão. O problema é quando o outro não respeita e depois aquilo escala. Nessas situações nós devemos aguardar esses segundos. Se realmente aquilo não começar a acalmar e começar a escalar ainda mais, devemos interromper a briga. Como é que se interrompe a briga? Isto é o mais difícil, porque depende muito dos cães, mas geralmente aquilo que resulta, mas que nem sempre temos à mão, é ou água, atirar água para cima dos cães. Nós devemos sempre tentar separá-los sem ir lá com as mãos, porque sempre que nós vamos agarrar um cão que está em briga, eles podem redirecionar a mordida para as nossas mãos sem querer e acabam por nos morder a nós ou nas mãos ou nas pernas quando o que querem é morder o outro cão. Existem várias situações de redirecionamento da agressividade, por isso devemos tentar sempre numa primeira fase que a briga interrompa connosco um bocadinho separados, ou com água ou com barulho forte, por exemplo duas taças de metal bater perto da cabeça dos cães para ver se interrompe. Se em nenhuma destas situações resultar, aí vamos ter que pôr as mãos e tentar agarrar os cães da melhor forma numa altura em que eles não estejam. Se houver um deles que esteja mesmo agarrado ao outro a morder, aí temos de ter cuidado, porque se puxamos o cão pode rasgar. Nessas situações convém sempre, por segurança, aos cães terem uma coleira, porque com a coleira nós conseguimos agarrar a coleira e tentar estrangular o cão até ele ficar um bocadinho zonzo e separar o outro cão. Portanto, as brigas de cães são muito complicadas de gerir. É geralmente estas estratégias que se usam para separar cães, mas também, da minha experiência, as brigas graves de cães são mais raras do que frequentes. Quando são os cães da mesma casa e as brigas começam a ser recorrentes, aí convém analisar a situação e ver o que é que poderá estar na origem destas brigas, porque às vezes pode haver um despolutador que, retirando do contexto do cão, aquelas brigas deixam de existir. Pronto, depois, lá está, mais uma vez, cada caso é um caso, tem que ser analisado, mas no geral, água e um barulho forte costuma resultar, e agarrar logo os cães de imediato, cada um para o seu lado, porque eles vão ter tendência para naqueles minutos estarem ali a discutir. Há sempre tensão. É assim que eles discutem, nós temos que perceber. Nós discutimos a berrar e a ralhar uns com os outros. Os cães é com a boca. Às vezes. Sim. Infelizmente, às vezes passa disso. Não se quer, não é? Mas os cães é assim que eles discutem uns com os outros e as discussões entre cães também acabam por ser saudáveis, porque eles também nestas discussões aprendem. Por isso é que realmente devemos intervir analisando a situação. Eu devo confessar que lá no abrigo é geralmente com água. Nós temos sempre água ao pé e então nós fazemos sempre valer de umas baldadas de água, porque enfim, é muito complicado, uma pessoa fica sempre aflita porque não quer que aconteça nada de mal a nenhum deles e tem de resolver muito rápido, e depois há esse tentar agarrar o animal quase de imediato, que de vez em quando acontece, e é como tu disseste, é no ambiente de abrigo, de associação, em que por vezes é um instinto de sobrevivência que fala e é um bocadinho de ciúmes e luta por nós, pelos nossos mimos, pela comida, enfim, claro, por tudo isso. Apesar de terem tudo isso, mas todos eles têm, mas às vezes é um bocadinho isso. Estamos quase a meio do programa, 21 horas e 24 minutos. Se só agora estão a assistir, sejam bem-vindos. Pedi a toda a gente que partilhasse o link do Facebook no vosso perfil e convidasse os amigos a assistir, porque a Eneida, que é educadora e treinadora educadora e treinadora canina da Conecta Cão, um serviço que vem aí no vosso ecrã e que poderão pesquisar no Facebook a fundo e poderão perceber. A Eneida dá dicas preciosas, muito úteis para o dia-a-dia de quem lida com animais de estimação e não compreende se calhar algum comportamento. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão que gostariam de colocar, estejam à vontade. Se a Eneida achar que
como ela própria diz a toda a hora, cada caso é um caso, mas poderá sempre dar alguma explicação que vos elucide de alguma forma e que deixe perceber o comportamento do animal. Temos aqui mensagens. Marta Pimentel, um beijinho, Marta. Fixe, obrigada por estares a assistir ao programa. Também o Sr. Mário, que é o funcionário do nosso abrigo, é assíduo aqui a assistir ao nosso programa. Boa noite, Sr. Mário, beijinhos desde há pouco. Também a Vanessa Azanha, que é a nossa voluntária, diz boa noite, um beijinho grande para as duas e um chi coração do Nodi para a Eneida. O Nodi e a Eneida já devem ser melhores amigos, não é? O Nodi é um dos clientes, um dos alunos da Eneida lá na escola. José Carlos Martins, uns smiles com corações. Grande beijinho, José, obrigada por estar a assistir ao programa. Temos também a Paulinha da Silva, que diz: olá, boa noite. Tenho o meu patudo, mas tenho imenso medo de outros cães. Não sei explicar, mas desde miúda que vi uma briga que ganhei medo. Peço desculpa, estou com um bocadinho de tosse. E quando saiu para passear o meu patudo, mais medo tenho, porque não sei como reagir quando se aproximam de nós e penso que o comportamento do meu patudo perante os outros é pelo meu medo, porque ele normalmente não reage bem a outros cães. Consegue-me ajudar? Beijinhos. E só agora... Só a propósito, antes da Eneida responder, vou já ler a mensagem do Sr. Mário, que é hilariante. Peço desculpa de estar a rir, mas realmente ele diz assim: nos casos de briga, eu costumo atirar pedras para o telhado. No caso de brigas dos cães, deve ser isto que o Sr. Mário quer dizer. Boa noite também a Ana Margarida Pereira, que diz: nem sempre a água resulta. Nós por vezes, Eneida, já agora, antes de responderes à Paulinha da Silva, nós costumamos, nós já lemos várias vezes, todas nós costumamos pegar-lhes na cauda e puxá-la ligeiramente para cima, de forma a eles se desequilibrarem, sentirem-se desequilibrados e largarem. Nós devemos fazer isto, porque a Margarida tem razão, por vezes a água não resulta. No meu caso específico, na minha experiência, às vezes não resulta de imediato, mas se insistirmos vai acabar por resultar. Margarida, conta-nos tudo, se contigo não resulta, conta-nos. Eneida. Essa também pode ser uma estratégia. Quero puxar o rabo. Eu, no meu caso, prefiro puxar as patas traseiras, pegar em ambas as patas e puxar. Agora lá está, se um dos cães estiver a morder e a agarrar, se nós puxamos pode rasgar ainda mais o outro cão. Por isso é que, principalmente quando é numa orelha, em zonas mais sensíveis, tem-se que realmente ter algum cuidado. Existem casos que realmente nem a água nem um barulho forte resultam. São muito raros, muito raros. Agora é um bocadinho como tu dizes, a água pode não resultar a primeira tentativa, mas se calhar à segunda ou a terceira resulta. A situação das pernas, de agarrar as pernas e puxar, por norma é infalível, quando os cães estão naquela fase em que estão a mordiscar e barulho, quando estão agarrados, tem que se ter algum cuidado. E aí é quando, por exemplo, se for um cão que esteja agarrado ao outro e tenha tendência para sacudir, que existem alguns cães que quando agarram outro cão a tendência é começar a sacudir o pescoço. Nestas situações nós temos que tentar nos pôr em cima do cão que está a ter a tendência para sacudir e imobilizá-lo, para ele não ter hipótese, porque com estas sacudidelas causam muitos estragos no cão que está a ser mordido. Lá está. Vai depender de muita coisa. Aquilo que eu não aconselho, que me esqueci de dizer há bocado, que é uma tendência que toda a gente tem, é berrar, dar pontapés ao cão. Quer dizer, os pontapés às vezes, eu inclusivamente uma vez tive de recorrer ao pontapé porque eu ia a passear um cão e apareceu um cão solto, que eu não sei que tinha dono porque era um cão que estava bem tratado. Lá está, porque é que não se deve deixar. E tive de mandar uns pontapés para o ar para o cão acabar por se afastar, porque eles pegaram-se ali uns minutos, depois eu lá consegui afastar e ele estava sempre a investir. Eu aí tive, ou seja, nestas situações vale tudo. É a segurança dos cães que está em questão. Por isso o Sr. Mário falou de atirar pedras ao telhado. Imagino que as pedras façam barulho forte, seja isso. Por isso, seja os no barulhos zinco, fortes, suponho eu. E exatamente, os barulhos metálicos, se forem feitos mesmo ao pé da cabeça do cão, eles acabam por assustam-se com aquele barulho e interrompem. Mas lá está, há cães que nem isto vai resultar. Há situações que podem mesmo ser complicadas, mas como eu disse, são raras, por isso não se preocupem. Okay. E não gritem, gritem quando os cães isso são é a primeira tendência logo, é gritar. Isso é a tendência logo das mulheres, é começarem aos berros, é o fim do mundo. É verdade, é verdade. Às vezes a nossa comoção e os gritos acabam por alimentar ainda mais a agressividade, ou seja, o ideal é tentarmos manter a calma, em silêncio e fazer interromper os comportamentos o mais rápido possível.
Ok. Então, respondendo à mensagem da Paulinha, que diz, ela própria tem muito receio de outros cães, à exceção do dela, e o cão dela, quando vão em passeio, também não é muito amigável com outros cães, não reage bem, e ela pergunta se será por causa dela própria ter medo que o cão também reage assim. Tudo está ligado. Tudo está interligado. Os cães são, isto está comprovado cientificamente, que os cães são mestres em ler a nossa linguagem não verbal e em sentir o nosso estado de espírito e a nossa emoção. E se desculpa, como é que se chama? Paulinha. E se a Paulinha, quando sai à rua, já vai um bocadinho ansiosa na expectativa de se vai encontrar outro cão ou não, isto passa para o cão. Agora lá está, não é isto por si só que faz com que o cão tenha medo. O cão também já deve ser um cão inseguro, e uma coisa alimenta a outra, ou seja, no fundo o medo de ambos está a alimentar-se mutuamente. Eu já tive alguns casos de uma das minhas primeiras clientes era uma rapariga que tinha imenso medo de cães, mas que adotou um cão e isto ajudou realmente a ultrapassar. Começou a ir às minhas caminhadas, ou seja, levava o cão dela, mas também estava em contacto com todos os outros cães, e estas experiências vão ajudando. Agora, no caso das pessoas que têm realmente medo de cães e se tratar de um cão de porte pequeno, que estás sempre mais suscetível, e lá está, os cães soltos que às vezes aparecem e que podem fazer uma asneira, é evitar zonas onde há cães soltos. Mas à Paulinha, aquilo que eu recomendo é tentar realmente trabalhar também o seu estado de espírito e não entrar muita ansiedade, porque isto efetivamente passa para o cão, mas não é culpa dela que o cão também tenha este medo, ou seja, não é assim tão linear. Poderá estar a alimentar e influenciar, mas a origem nunca será somente esta. Eu gostaria, Paulinha, de aconselhar, se tiver a oportunidade, de se dirigir à Conecta Cão. Aliás, antes de se dirigir, de entrar em contacto com a Eneida através da página de Facebook. É só escrever Conecta Cão na pesquisa do Facebook, tem lá os contactos. E eu aconselhava a entrar em contacto com a Eneida, nem que faça uma sessão, porque eu sei que a Eneida, ao estar junto convosco, ao estar próximo e pode ir convosco para o exterior e perceber como é que funciona, ela vai ajudar-vos muito. Por isso, de acordo com a minha experiência e com a das pessoas que eu conheço, era de apostar, ok? Eu aconselho muito. Antes de continuarmos ainda, vou aproveitar aqui mais uma mensagem da Catarina Martins, que também é voluntária lá no abrigo. Um beijinho, Catarina, boa noite. E diz, boa noite, os pinchers são um pouco agressivos com as pessoas, entre parênteses, ladram, e até com outros patudos. O que posso fazer para melhorar esse temperamento? Beijinho. Eu penso, se me permites, Eneida, e corrija-me se eu estiver errado, isto será mais ou menos o mesmo caso da Vanessa, que também tem um pincher, e o comportamento deve ser mais ou menos a mesma coisa. O que é que podes dizer à Catarina? Catarina, posso dizer desde já que deves procurar a Eneida, de certeza que te vai ajudar. O que é que podes dizer, Eneida? Para já, eu esqueço-me sempre do nome. Catarina. A Catarina, desculpa. Para já a Catarina trouxe agora aqui, começou o comentário dela com um grande mito, que é os pinchers são agressivos com pessoas. Não, os pinchers não são agressivos com pessoas. Eu já conheci pinchers espetaculares, super meigos, super sociáveis com pessoas, com cães. Agora, o único problema dos pinchers, e isto lá está, os cães não são todos iguais, existem realmente características que definem determinadas raças. A principal característica dos pinchers é, e mais uma vez vamos nos colocar no lugar do cão, é que os pinchers habitam um mundo onde tudo é maior do que eles. Imaginem o que é vocês viverem num mundo onde tudo à nossa volta é bem substancialmente maior do que nós. Os pinchers e os chihuahuas também. Cães de porte mini. Isto por si só já vai induzir alguma insegurança no dia a dia no cão e na forma como ele lida. O grande problema dos pinchers, a meu ver, e com isto não quero ofender ninguém, vou dizer as coisas da forma como elas são, mas por favor não levem a mal. O grande problema dos pinchers é que as pessoas que têm pinchers por norma sobreprotegem estes cães. Andam sempre com eles ao colo, na rua, e eu vejo isto acontecer imensas vezes, na rua quando vão a passear o cão de trela, se vem outro cão de trela, não é cão solto, se vem outro cão de trela na mesma direção, pegam logo no seu cão ao colo. Que tipo de mensagens é que nós passamos para os cães nestas situações? Que realmente tu tens medo tens motivos para ter medo, logo eu vou-te proteger. E os pinchers, por norma, quando estão protegidos nos braços dos donos, é que têm tendência para ser refilões e a ladrar e ser agressivos, como a Catarina disse. Isto é agressividade. A agressividade não é só um cão morder. O ladrar, o investir é agressividade.
mas é um bocadinho alimentada por as pessoas terem este comportamento, que não é uma coisa que fazem por mal, claramente fazem para proteger o cão, porque realmente são cães mais frágeis, mais vulneráveis. Mas uma das coisas que a primeira indicação que eu dou às pessoas quando vão à minha escola, que vão com pinchers, e todas elas quando vão à escola chegam com o cãozinho ao colo, é: a partir de agora acabou o colo para este cão fora de casa. Ou seja, nós podemos dar mimos ao cão, podemos pegar ao colo, não excessivamente também, para não alimentarmos aqui uma ligação fusional que não vai ser saudável para o cão, uma dependência extrema que também não é saudável para o cão. Mas a Vanessa pode dizer também, a primeira vez que ela foi à escola com o Nodi, foi logo uma das primeiras indicações que eu lhe dei, é menos colo para o Nodi, porque eles precisam de ganhar autoconfiança por eles, só vão ganhar autoconfiança por eles quando estiverem nas situações e perceberem que não têm motivo para ter medo de uma pessoa que se aproxima, de um cão que se aproxima, etc, etc. Por isso, pinchers, menos colo, está bem? A propósito, a Catarina, entretanto, comentou a dizer verdade. Ou seja, ela está a admitir, não é? Nós estragamos os animais, esta é que é verdade, com mimos. E depois, pronto, nós temos sempre lá o dedo, quando eles têm este comportamento, eu sei como é, e contra mim falo também. Não tenho pincher, mas sei como é. E, entretanto, a Paulinha também respondeu a dizer: o meu patudo é de porte pequeno, quando vamos à rua ele vai de trela, aparecem cães soltos e ele não reage bem. E já entrou em brigas e eu nunca sei o que fazer. Normalmente solto para ele se defender e vou chamar ajuda. Eu adotei-o, é muito mimado, mas não consegui perder o medo. E depois diz: vou fazer isso de ano, obrigado. É isto. Resume-se a procurar a Eneida, porque ela vai ajudar muito, na verdade. Por isso façam isso. Quando não saberem muito bem o que fazer, é isto que devem fazer. Procurar quem sabe. Vou continuar com as mensagens, estão a chover. A Ana Margarida, que entretanto tinha dito que às vezes nem a água resolve lá no abrigo, diz: já aconteceu tentarmos de tudo, água, puxar o rabo e vale mesmo tudo. Acabou com um balde enfiado na cabeça de um dos patudos. Eu estou a imaginar, não é, o cenário e tenho de me rir. Acabou com um balde enfiado na cabeça de um dos patudos. E o stress. É difícil manter a calma. Pois, isto respondendo, porque eu sei que realmente nós temos tendência a gritar e a pedir ajuda e etc. e blá blá blá, e nós não devemos fazê-lo, e quando vamos pensar já fizemos, claro. E pronto. Mas vou tentar ter em mente, espero que não me aconteça tão depressa, mas pronto. E depois vocês no abrigo têm outra dificuldade, que é: se houver mais do que 2 cães soltos, existem cães que quando vêm 2 a brigar têm tendência para se lá meter no meio, pois. E vocês correm o risco de não ter 2, mas ter 6 ou 7 todos ao barulho. Precisamente. Ou seja, nos abrigos as situações têm que ser muito bem planeadas para prevenir estas situações. Na realidade é assim, se for numa ala em que realmente há 2 animais só temos de nos preocupar com esses 2. Mas já aconteceu precisamente isso, depois um ataque em grupo, porque há alas em que estão 5 ou 6, e estou-me a recordar, há pouco tempo aconteceu, e depois temos de tirar de imediato o animal de lá, e enfim, às vezes quando há um mais medroso é constantemente atacado e é muito complicado, porque depois, como é um abrigo e já tem muitos animais e está permanentemente lotado, nem sempre há para onde recolocar o animal, claro, que saiu dali. Então, enfim, são as lutas diárias lá do abrigo. Entretanto, diz o Sr. Mário: é preciso ter calma e não entrar em parafuso. Eu falo por mim, que passo o dia com ele sozinho, pois o Sr. Mário já deve ter adquirido, ele próprio já é calmo, já deve ter adquirido ali algumas defesas e algum comportamento para lidar com a situação. Temos a Fabiana Cambraia, do nosso abrigo. Não vou dizer qual é o cargo que ocupa. Fabiana faz parte da direção do nosso abrigo, diz: olá, boa noite. Das situações que não tenho conseguido controlar, ele diz, peço desculpa, 2 situações que não tenho conseguido controlar. A minha Aurora, quando vamos à rua, parece um cavalo a puxar a trela. Já tentei parar e não avançar enquanto ela não folgar a trela, e até ter bombons no bolso. Nada. O meu Xavier ladra a tudo, a outros patudos, a pessoas, a uma folha que faça barulho, até ao vento. Melhorou um pouco, mas ainda o faz muitas vezes. Se for com pessoas ou crianças que insistam e se aproximem dele, ele deita-se de imediato de barriga para cima. Alguma coisa que possa fazer? Obrigada, beijinhos. Fabiana, se eu disser algum disparate, entretanto, corrige-me aqui nos comentários, mas eu penso que o Xavier é um Yorkshire e a Aurora é uma cadelinha arraçada de caniche que a Fabiana adotou lá no abrigo. Se não for isto, corrige-me, por favor. Eneida. Pronto, começando pela situação da Aurora,
A Aurora, não é? Sim, a Aurora. A cadelinha. Sim. Começando pela situação da Aurora, há realmente cães que quando vão à rua ficam hiper mega excitados e têm esse comportamento de puxar constantemente na trela. Isto poderá estar associado a vários motivos. Na grande maioria e nos casos mais frequentes, isto trata-se de hiperexcitação. Ou seja, não sei se os passeios são uma rotina diária, se a cadela passeia poucas vezes, também vai depender um bocadinho do material que é utilizado para passear. Nesse caso em concreto depende, mas por norma isto acontece muito em cães que não têm aquela rotina diária de passear. Ou que são sobreestimulados pelas coisas que vão aparecendo, os carros, as motas, as pessoas. Pronto, lá está, existem vários motivos que possam explicar esse comportamento. Para o resolver, lá está, não posso, hoje por aqui não é muito pouca informação para eu conseguir dizer uma solução. Essa questão do parar quando puxa na trela resulta em algumas situações, mas lá está, mas se a cadela está extremamente ansiosa, isto só ainda vai lhe causar mais ansiedade. Ou seja, isto depende de muitos fatores. Eu, para poder dizer o que é que se poderia fazer para ajudar, tenho de perceber o que é que estará na origem deste comportamento historial da cadela, as rotinas, etc, etc. Em relação ao Xavier, é por medo, não é? É medroso, ladrar tudo. Sim, ladrar tudo. Sim, pronto, ladrar tudo, sendo que pronto, há outros patudos, há pessoas, há uma folha que faça barulho até ao vento. Melhorou um pouco, mas ainda o faz muitas vezes. Se for com pessoas ou crianças que insistam e se aproximem dele, ele deita-se de imediato de barriga para cima. Ok, pronto, isso é um comportamento, quer o ladrar a tudo que mexe e tudo que aparece, quer o deitar de barriga para cima, é um típico comportamento de medo, ou seja, ele investe, ladra em direção às coisas que o assustam, aos estímulos que para eles são desconhecidos e ele na cabeça dele representa uma ameaça, daí ele ter este comportamento. O deitar-se de barriga para cima, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não quer dizer que o cão esteja a pedir mimos, bem pelo contrário. A grande maioria dos cães que têm este comportamento, principalmente, e acho que a Fabiana tem consciência, que é quando é forçado, ele sente-se encurralado e submete-se, ou seja, o deitar-se de barriga para cima poderá ser considerado um comportamento de submissão, mas nessa situação parece-me mais um comportamento de desistência, ou seja, eu não consigo fugir daqui, vocês estão-me a encurralar, eu vou-me submeter àquilo que vocês querem. Mas lá está, isto não é bom, não é bom o cão fazer isto e muito menos bom é quando ele faz isto as pessoas irem lá na mesma tocar-lhe, não devem fazê-lo. Ou seja, nestas situações, se ele está a dar sinais que não quer ter contacto com aquelas pessoas, é as pessoas irem à vidinha delas e o Xavier ir à vidinha deles. Temos que respeitar. Se um cão que não quer ser tocado por estranhos, não devemos nunca insistir. Pronto, Fabiana. É dizer às pessoas realmente, olha, peço desculpa, mas o animal não se sente confortável, se não se importar, eu vou seguir, pronto, é isto. E depois, para a Eneida perceber um bocadinho melhor, é o que eu estou a dizer a toda a gente que está a entrar em contacto, é entrar em contacto com ela e marcar uma sessão, porque podem ter a certeza que nós... se íamos com alguma convicção em alguma coisa, de imediato perdemos e percebemos que se calhar aquilo que imaginávamos não era o mais correto e de acordo com o que a Eneida nos vai dizer, ao ver o nosso comportamento e o do animal, porque o nosso também conta, e ao contarmos como é que é a rotina então do dia-a-dia, nós vamos perceber muita coisa e vai-se fazer luz nesse momento e a Eneida dá dicas muito importantes para depois começar a resolver essa situação. Testemunha disso é a Vanessa Azanha que diz, é verdade, o Nodi está com um comportamento muito mais calmo. A Eneida dá conselhos muito bons, recomenda 100%. É isto, pronto. E a Fabiana, entretanto, também confirmou que o Xavier é Yorkie e a Aurora tem um cruzamento de caniche ou bichon. Eneida, vamos prosseguir aqui com as nossas questões que eu tenho aqui a pontos. Esta não pode mesmo, é por isso que eu vou já até saltar a que tinha aqui, vou passar para ela, porque é muito importante, hoje não podemos sair daqui sem abordar esta questão, que tem a ver com as raças potencialmente perigosas. Eu sei qual é a posição da Eneida em relação a isto e também tenho a minha opinião e gostaria que a Eneida a partilhasse com todos vocês. Eneida, porque esta classificação de raças potencialmente perigosas com as raças em questão, isto está certo ou errado? Qual é o papel que a comunicação social muitas vezes tem? E refiro-me a o que é que eu quero dizer com isto tudo e porque é que eu quero que a Eneida fale sobre este tema?
Porque sempre que há um cão que ataca uma pessoa e surge esta notícia, a comunicação social lança as notícias muito da forma que quer, para lançar um certo tipo causar um certo impacto nas pessoas e fazer com que elas fiquem com uma opinião formada muito de acordo com a maneira como a notícia foi lançada, sem falar, lá está, em antecedentes e no porquê das coisas, e porque muitas vezes essas notícias saem de acordo depois com essas raças, quando há muitos outros cães fora das raças com essa denominação que também podem morder pessoas, às vezes até raças que as pessoas não estão nada a contar, muito improváveis, e eu pessoalmente conheço muitos cães dessas raças potencialmente perigosas. Da minha experiência pessoal, eu conheço Rottweilers e Pitbulls que são extremamente meigos, educados, fazem-me lembrar o comportamento do meu labrador, sem tirar nem pôr, portanto, tanto na meiguice como na brincadeira, como no facto de estarem muito bem educados pelos donos, socializam com cães, com pessoas diariamente, e essas pessoas fizeram um trabalho ótimo desde que eles nasceram, praticamente, não é desde que nasceram, mas desde que os tiveram, desde os 2 meses, fizeram um trabalho excelente para que fossem animais equilibrados e contrariam de todas as formas esta classificação e classificam, aliás, eles contrariam tudo o que leva a que seja atribuída uma classificação de raça potencialmente perigosa. Então, Eneida, diz-nos, de tua justiça, o que é que tens a dizer sobre tudo isto? Tudo aquilo que eu tenho para dizer sobre este tema não daria para 1, nem para 2, nem para 3 programas. Acho que precisávamos aqui de muitas horas para discutir esta legislação. Vou começar por dizer que não concordo de maneira nenhuma com esta legislação e com esta denominação de que existem raças potencialmente perigosas e outras que não são. Eu sou uma crítica muito grande a esta lei já há muito tempo, praticamente desde que ela existe, porque eu já tenho uma cadela de raça considerada potencialmente perigosa há 6 anos, que ela está comigo, tenho uma Pitbull. Que está na imagem, linda. Exatamente, uma Caia. Que foi ela a responsável por eu me ter tornado treinadora de cães, e realmente eu não concordo com esta lei pelo simples facto que é uma legislação enganatória, preconceituosa e discriminatória. A partir do momento em que nós definimos que um cão, só porque nasce de determinada raça, poderá ser mais perigoso do que outros que não estão naquela lista. Relembro que a legislação portuguesa define 7 raças potencialmente perigosas, vou ver se não me esqueço de nenhuma, que é respectivamente o American Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier. Estas 3 raças são muitas vezes confundidas como sendo as 3 Pitbulls, não são, só um deles é que é Pitbull. Depois temos os Amstaff, o American Staffordshire e os Staffordshire Bull Terrier, ou seja, Pitbull é só um. E posso-vos garantir que 80% dos cães que estão em Portugal, que as pessoas afirmam que são pitbulls, não são, já são cruzamentos de cruzamentos de cruzamentos. A minha cadela, inclusivamente, não tenho certeza das origens dela. Fisicamente e de caráter tem todas as indicações de ser um American Pitbull Terrier, mas eu, como não tenho, ela foi adotada de um canil, não tenho a certeza, para todos os efeitos é uma cruzada. Depois temos o Rottweiler, o Fila brasileiro, o Tosa Inu e está-me a esquecer, e o Dog argentino, já disse? Não, pronto, temos então as 7. Caricato e curioso é que, por exemplo, em relação ao Tosa Inu, devem haver 4 exemplares em todo o país, se calhar um bocadinho mais, mas é uma percentagem tão insignificante que ainda estou para perceber porque é que o puseram na lista. São estas 7 raças e a minha grande questão em relação a esta legislação é: porque estas 7 raças? Ainda ninguém me soube responder a isto e eu já questionei a Direção-Geral de Veterinária, já questionei várias entidades que estão na origem desta legislação, ninguém me sabe responder a isto. Porquê só estas 7 raças? Segundo eles, o argumento que utilizam é que é pelo tamanho, pela força da mandíbula, pelos casos registados de ataques, etc, que estes registros de ataques são sempre muito enviesados, porque muitas vezes dizem que foi um pitbull que atacou, vai saber, e o cão de pitbull não tem quase nada. Até já pitbulls de pelo comprido eu ouvi falar. Para quem não sabe, os pitbulls não existem de pelo comprido, é só pelo curto.
E então isto acaba por ser tudo muito enviesado. Só a título de curiosidade, o cão mais perigoso que eu tive na escola nestes 5 anos foi um labrador, que atacou várias pessoas. Uma das raparigas ficou com sequelas para o resto da vida num dos braços. Um labrador. Por isso, isto para quê? Para as pessoas terem em consideração que não é a raça que dita se aquele cão vai ser isto ou aquilo, é se aquele cão está numas mãos responsáveis ou não. Porque depois também temos outra questão, que é: os cães não são todos iguais. Atenção, eu não estou aqui a dizer que os cães são todos iguais, mas esta lei, para ser coerente, não eram só 7 cães que estariam naquela lista. Todos os cães de porte médio a grande podem ser efetivamente potencialmente perigosos. Porquê? Porque um cão médio porte grande terá sempre muito mais força do que um cão pequenininho. Nós, se vem um pincher para nos morder, mandamos um pontapé para o ar e o cão vai-se embora e morde-nos o sapato na pior das hipóteses. Um cão destes, isto já não acontece, e realmente um cão de porte grande, quando morde, pela força que tem, pelo tamanho da mandíbula que tem, vai causar sempre muito mais estragos do que um cão pequeno. Agora, lá está, porque é que não tem nesta lista o pastor alemão, o Serra da Estrela, que existem imensos casos de ataques em Portugal de cães Serra da Estrela, rafeiro alentejano, pastor belga, o labrador, tantos. Esta lista, para ser coerente e justa, teria de ter dezenas e dezenas, se não centenas de raças. Isto não é execuível, não faz sentido. Agora, a mim, o que me revolta nesta lei é isto: é ser uma lei que discrimina e estigmatiza logo à partida um cão porque nasce daquela raça. E depois todas as exigências legais que isto implica, porque para quem não sabe, quem tem um cão de raça potencialmente perigosa tem o dobro ou o triplo das despesas neste momento do que um cão que não seja desta raça. Além do que é obrigatório para todos os cães, o registro, as vacinas, etc., nós temos de ter um seguro contra terceiros, seguro este que não cobre situação alguma de ataque, porque nas cláusulas dos seguros vem sempre que se o cão mordeu estava sem assaime, por lei tem de andar de assaime, logo o seguro não vai cobrir. Pronto, isto depois também é muito caricato, andamos a pagar um seguro que na realidade não nos vai adiantar de grande coisa. E agora, mais recentemente, não foi mais recentemente porque isto já consta da legislação desde que ela saiu em 2009, se não estou em erro. A data, se não estou em erro em relação à data, em relação ao que vou dizer a seguir, tenho a certeza que contempla que os donos, os detentores destes cães têm que fazer uma formação específica com a GNR e com a PSP, que se paga, e depois, além disto, vai ter de fazer treino com treinadores certificados pela PSP e pela GNR, que neste momento só existem 5 em Portugal inteiro. Para quem está em Aveiro e mais para cima para o norte, o mais próximo que temos é em Coimbra. Eu não sou treinadora certificada para este tipo de cães, tenho vários na escola, já tive e continuo a aceitá-los e a tentar ajudar as pessoas, mas deixo bem claro que neste caso da legislação eu não lhes posso passar o papel em como o cão fez treinos comigo, mas ou seja, está-se a exigir muito sem criar aqui as bases, porque eu acho que aquilo que tem de mudar no nosso país não é definir que esta raça é mais perigosa e que estes donos têm mais obrigações que os outros. Aquilo que temos de começar a fazer é educar e responsabilizar as pessoas para terem consciência do cão que têm em casa. Porque eu costumo dizer isto muitas vezes. Existem cães que são perigosos, mas nunca vão representar perigo para ninguém porque estão nas mãos certas, porque as pessoas sabem o cão que têm, os riscos que aquele cão poderá, que correm com aquele cão, seja em relação a outros animais, em relação a pessoas, mas são responsáveis a ponto de prevenir situações de risco. Como temos cães que poderão não ser perigosos, mas as pessoas poderão facilitar nas alturas erradas e aí acontecer alguma coisa. Por isso, aquilo que eu defendo é: as pessoas têm que saber o cão, o indivíduo que têm em casa e no dia a dia planearem a sua vida conforme esta situação. Outra coisa que eu acho injusta é que estes cães, por nascerem desta raça, tenham de andar de assaime na rua 100% das vezes. Assaime e trela curta, ou seja, os cães de raça potencialmente perigosa nunca podem andar com uma trela acima de meio metro e têm de andar sempre de assaime e trela. Acho isto altamente injusto, porque um dos maiores fatores de sociabilização de um cão é os passeios serem livres e ele andar com uma trela que possa cheirar e explorar e interagir, além de que o andar de assaime vai comprometer a sociabilização, porque nós temos uma tendência muito de sentir com a visão e
todas as pessoas que vejam um cão da SAIM vão se afastar com o seu cão, com a sua criança, para o outro lado da rua. E isto já me aconteceu. E isto para o cão não é bom, porque nós queremos é socializar, queremos que os cães tenham contacto com o mundo e não andem as pessoas a fugir deles. E isto torna-se ridículo, porque um cão da SAIM não vai morder, mas a verdade é que as pessoas têm muito esta tendência, vêem um cão da SAIM, assumem que é um cão mau e afastam-se. Isto não é bom, e eu posso dizer que tenho clientes que ficam verdadeiramente tristes porque têm um cão extremamente sociável, têm de andar da SAIM na rua e veem as pessoas a afastar-se e a fazer má cara, e isto dói. Para quem gosta do seu animal e tem um animal fantástico, isto realmente magoa. A comunicação social, só para terminar, tem sido péssima. Em Portugal, eu não queria ser muito extremista, mas quase já não há jornalismo de qualidade. E é quanto mais tragédia, quanto mais dramatismo, quanto mais sensacionalista, parece que mais vende e mais tendência há para, por norma, nas situações de ataques de cães, nunca há imparcialidade. As notícias são mal informadas, focam-se em pormenores completamente que não têm importância nenhuma para a situação em si, e nestas situações quem acaba por pagar é o cão, que a grande maioria das vezes o cão é abatido. E em 100% das vezes, pronto, 100% não, mas para não ser tão, mas se calhar 99% das vezes que os cães mordem, a responsabilidade é dos humanos envolvidos na equação, por negligência, por descuido, por isto, por aquilo. E nunca deveria ser o cão a pagar por um erro dos humanos, porque nós temos que ter a consciência que os cães estão à nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo o que os nossos cães fazem. E se nós não somos responsáveis no dia-a-dia, o cão não vai saber distinguir certas coisas que para nós são óbvias, e as coisas depois podem acabar da pior maneira, e por norma é sempre para os cães. Não sei se ficou aí alguma coisa nessa pergunta, que ela era um bocadinho comprida. Não ficou. Não sei se não ficou. Alguma coisa, não. Não, era mesmo isso. Eu aproveito para dizer que concordo imenso com a Ineida, e isto leva-me a algo também relacionado e que eu aqui também tinha preparado para falarmos, que é na Lei 27 de 2016, que portanto entrou em vigor em 2016, e que vai... peço desculpa, hoje está difícil de falar. Essa lei, nós neste momento encontramos-nos num período transitório relacionado com essa lei, que foi aprovada em 2016 e entrará em vigor em definitivo agora em 2018, em setembro. É a lei que nós falámos aqui no programa da semana passada, que prevê que nos centros de recolha oficial já não se possa abater cães por motivos de sobrelotação, e que continua a prever que se possa abater o animal com dignidade em casos em que há sofrimento do animal, portanto em que não é possível salvá-lo relacionado com a saúde dele, com o bem-estar dele, mas que também permite que haja abate em casos de comportamento. Eu suponho que tu também não concordas, correto, com estas situações? Eu acho que estas situações têm que ser muito bem analisadas. Eutanasiar um cão ou abater um cão por situações de saúde e bem-estar, acho que sim, acho que faz todo sentido. Nós quando trabalhamos com cães, seja em associações, seja em canis, seja mesmo na minha prática como treinadora, nós temos de aprender a pôr a emoção de lado. E há situações que realmente, em situações de saúde, se o cão está em sofrimento, a decisão mais humana será realmente abatê-lo. Em questões de comportamento, isto é muito discutível. Eu não vou dizer que não concordo sempre, que não concordo mesmo, Diana, porque há situações que eu concordo. Agora, quem é que irá analisar se aquele comportamento é reabilitável ou não, e se justifica matar um cão por determinado comportamento que ele tem? A minha questão aqui é quem vai fazer esta avaliação. Será o veterinário municipal? Não concordo que seja o veterinário municipal, porque eu não sou veterinária, mas os veterinários também não são treinadores. E existe alguma tendência no nosso país para ser a opinião do veterinário Deus no céu e a opinião do veterinário cá na terra. Em relação ao comportamento, a grande maioria dos veterinários não tem formação em comportamento, como eu não tenho formação em medicina veterinária, nem tento ter. Dou alguns conselhos aos meus clientes em termos de bem-estar e alimentação e vacinação consciente, etc., mas não quero de forma alguma sobrepor-me à opinião médica de um veterinário. Em relação ao comportamento, deve ser realmente um treinador ou uma pessoa que tenha formação em comportamento canino, etologia, etc., a dar este parecer.
porque isto vai depender de imensos fatores, que não é numa hora que se está com o cão e recolhe-se a informação dos donos ou de quem conviveu com o cão. Não, isto precisa de informação muito a fundo para perceber se realmente aquela agressividade ou aquele comportamento é possível de reabilitar ou melhorar. Mas realmente, Ana, existem casos de que o grau de risco do cão em termos de agressividade é um risco tão elevado para as pessoas que interagem com o cão que por vezes o abater poderá ser uma solução, mas sempre em última instância. Por comportamento tem que ser feita uma análise muito exaustiva por pessoas qualificadas para decidir se realmente este é o caminho ou não. Ou seja, poderá ser a resposta, mas depois de uma análise muito, muito pormenorizada. Não é uma coisa que se decida de ânimo leve e porque o cão mordeu uma vez. Não, nem pensar. O que é triste no meio disso tudo é que eu estou convencida que não há essa análise, não é? Ou seja, era desejável ter um treinador habilitado nos centros de recolha oficial que pudesse lidar com essas situações e que não se decidisse na hora, como tu própria muito bem disseste, claro. Assim de ânimo leve, não é? Claro. Sem analisar. Portanto, entretanto, já passa das 10 da noite. Eu já sabia, eu tinha a certeza que nós não íamos conseguir falar em tudo. Se achares que há coisas que deves dizer relacionadas com os mitos que tinhas em mente, vais poder fazê-lo, porque o Jorge, aqui o manda-chuva aqui da Rádio Mira, o diretor da rádio, já nos deu carta branca para ultrapassarmos o horário. Portanto, eu tinha aqui uma mensagem que ficou para trás e peço desculpa, entretanto lembrei-me de vir atrás vê-la, que é do Micael Marques, que diz parabéns pelo programa, beijinhos. Muito obrigada, Micael, por teres participado. Perdão. Temos aqui novamente a Fabiana, que diz, ela respondeu logo a seguir, ok, eu sabia que poderia ser submissão, mas não sabia que teria de evitar o contacto. Obrigada. Diana Silva, ótimas dicas, parabéns pelo trabalho. Um grande beijinho, Diana, beijinhos para a Mini, respectiva cadela. Temos a Isabel Rodrigues, que diz, a minha Meg faz quase sempre xixi quando alguém chega ao pé dela. Tento distraí-la e quase sempre digo para quando chegam ao pé dela para a ignorar. E está a resultar. A minha docinha veio do abrigo. Obrigada a todas que colaboram. Beijo. Muito obrigada, Isabel. Já agora, Eneida, que vamos ultrapassar o horário, e eu nunca me lembrei desta questão. Porque é que os animais têm tendência a fazer xixi quando chegam... Às vezes é só com o dono, quando o dono chega, e outras vezes com outras pessoas. Sempre que chega alguém, xixi, na hora. É assim, isso geralmente acontece mais com os cães jovens, os cachorrinhos que ainda não têm muito controle nos esfíncteres e na urina e acabam por se descuidar, entre aspas, com a excitação. Ficam muito excitados e acabam por fazer xixi. Quando já se trata de um cão adulto, já não é assim tão normal, pode haver uma causa médica, ou seja, nessas situações, há determinadas situações que eu tento trabalhar em paralelo com os veterinários, ou seja, eu há bocadinho falei aqui um bocadinho mal dos veterinários, mas não quero de forma alguma generalizar. O trabalho do veterinário é extremamente importante e eu tento, existem vários casos que eu antes de iniciar um trabalho com o cão, aconselho um despiste veterinário para perceber se não haverá ali alguma causa médica em algum dos comportamentos. Essas situações, quando é um cão adulto e que se urina em determinadas situações, poderá ser realmente também excesso de excitação, mas há cães que o fazem por medo também. Eu tenho uma cadela na escola que tem este comportamento, ela já tem 1 ano e meio, e é muito curioso porque ela parece ao mesmo tempo muito feliz por ver a pessoa, mas acaba por se urinar. A leitura que eu faço deste comportamento é que é um misto de excitação aliado a alguma insegurança e naquele momento a cadela perde um bocadinho o controle da urina. Acho que aquilo que a Isabel está a fazer é o correto, é tentar as pessoas que não forcem, até ela ganhar esta confiança. Ou seja, nestas situações, quando os cães têm algum comportamento que nos parece ser por medo e por insegurança, nós devemos deixar que seja o cão a procurar o contacto connosco e não sermos nós a tentar. Podemos, por exemplo, ficar ao pé do cão até ele nos vir cheirar e aí tentar dar a mão baixinha para ele cheirar, etc, etc. Mas nessas situações, pessoas estranhas realmente nunca devem forçar o contacto, ainda por cima quando um cão dá sinais evidentes de que não está confortável. O urinar-se pode ser um sinal disso, como também pode ser excesso de excitação e naquele momento o cão perde o controle. Pronto, depende da situação e do cão em si.
Ok, muito obrigada. Então, Eneida, antes de nos despedirmos, eu gostaria que falasses, se achares que há coisa, eu sei que tinhas muito para falar, mas poderá ficar para um próximo programa, porque nunca vão faltar motivos para termos a Eneida aqui a falar sobre o comportamento canino, por isso eu gostaria que pegasses pelo menos num aspecto ou dois que aches mais importante e que nos contes tudo. Muito bem, eu tinha aqui algumas frases feitas e alguns mitos que se propagaram nos últimos anos em relação aos cães. Alguns deles nós já fomos falando um bocadinho aqui ao longo do programa. Eu só queria, se calhar, o mais importante aqui, que também aproveito para deixar uma mensagem, é: ultimamente tem havido muitas reportagens e muitas notícias que às vezes aparecem no Facebook a dizer que todas as pessoas deviam ter um cão, que os cães são muito benéficos para as crianças e para as pessoas e para a família, etc, etc. São. A verdade é que são. Mas aquilo que eu quero que as pessoas percebam é que um cão, a partir do momento em que vai para casa, deve ser um elemento da família. E se nós não vamos ter tempo de dar àquele cão aquilo que ele precisa, que é tempo para passear, tempo para o estimular, tempo para brincar, tempo para o educar, porque nós temos de perceber que os cães não nascem educados e que muitas das coisas que para nós é óbvio que é certo e errado, para eles não é. Eles têm de aprender connosco, nós estamos lá para os ensinar. Tudo isto é preciso tempo e é preciso disponibilidade. E eu peço que as pessoas sejam muito responsáveis na altura de escolherem um cão. E deixo aqui o mote para tentarem sempre adotar e não comprar cães. Não que eu seja contra a compra, eu acho que já falei um bocadinho disto a última vez que cá estive. Eu não sou contra comprar cães, não sou mesmo. Agora, eu acho que primeiro se optamos por comprar uma determinada raça, devemos-nos informar sobre as características temperamentais dessa raça e não ir naquele impulso: este cão é tão bonitinho, deixa-me ir buscá-lo. Posso-vos dizer que os cães que agora estão a entrar novamente na moda, que eu sinto que são um bocadinho os beagles novamente, são cães muito particulares e muito exigentes, porque são demasiadamente inteligentes para a maior parte das pessoas e dão a volta às pessoas em 3 tempos e tornam-se cães com muitos problemas. Eu neste momento tenho muitos beagles na escola com alguns problemas. Aquilo que eu quero é, se uma pessoa quer um cão para ser um animal de companhia, para ter em casa, adotem. Não se justifica ir comprar um cão. Se mesmo assim querem uma determinada raça porque se identificam com as características da raça, etc, etc, e lá está, os cães não são todos iguais, as raças foram selecionadas artificialmente para terem determinadas características. Um beagle, um perdigueiro, vai ter instinto para ir atrás de pássaros, um galgo vai ter instinto para correr, etc, etc. Os cães têm características inatas, características da raça. Se realmente optamos por uma raça porque queremos pelas características dele, aí sim comprem, mas comprem a pessoas verdadeiramente responsáveis, que vocês visitem as instalações, que conheçam os pais, que vejam que realmente são criadores, que se cuidam e que se preocupam com o futuro das ninhadas que estão a criar. É este o conselho que eu dou, porque há muitas pessoas que neste momento estão a fazer negócio das ninhadas e têm os cães em situações inumanas, ao monte, têm cadelas presas 24 horas por dia só para procriar. Isto não é aceitável, por isso cuidado com comprar cães em lojas de animais, em OLX, em pessoas que combinam e trazem o cãozinho. Muito cuidado com estas coisas. Às vezes é preferível pagar mais e saber que é um criador responsável e certificado, que paga, que faz exames de rotina aos progenitores para garantir que são saudáveis, etc, etc, e pagar-se um bocadinho mais, porque por vezes o barato vai-nos sair caro no futuro. Por isso não alimentem este negócio oculto de criação de cães pelo simples negócio. E adotem. Nós temos os nossos canis, as nossas associações cheias de animais para adotar, e posso-vos dizer que tenho tido rafeiros na escola que, em termos de inteligência e de capacidade para trabalhar e treinar, põem muitos cães da raça a um canto. Os rafeiros são fantásticos. Obrigada, Eneida, por esta mensagem final, que eu considero muito importante. Primeiro porque são as famosas puppy meals,
que a Eneida está a falar, em que não são criadores, são criadeiros, não têm qualquer atenção ao bem-estar nem dos progenitores nem das ninhadas. Isto é altamente indesejável, não se quer. E se por acaso até tem simpatia com algumas raças, eu devo dizer que lá no nosso abrigo e certamente noutras associações ou canis também há cães de raça. Se tem simpatia por algumas raças, nós temos lá alguns exemplares. Eles precisam de tanto amor e carinho como um bebé que acabou de nascer. Nos cães de raça que lá temos já são adultos, mas os adultos também precisam de uma casa. E como nós já aqui falámos muitas vezes, às vezes é mais indicado para nós, de acordo com a condição e com o estilo de vida que nós temos e com as atividades que gostamos de fazer ou não, às vezes até é mais aconselhado ter um adulto do que propriamente um cachorrinho. E deixamos isso ao critério de cada um, mas realmente essa mensagem de adotar é muito importante e o nosso abrigo agradece. Vou aproveitar, antes de me despedir da Eneida, para vos lembrar que no ecrã que estão a ver, que para quem está a assistir ao programa pelo Facebook, têm o IBAN do Abrigo de Carinho, que é a associação que está representada neste programa, a responsável por este programa, onde temos cerca de 180 animais a precisar de um lar. Nós vamos tendo algumas adoções, mas temos sempre animais a entrar diariamente quase. Portanto, é um número que dificilmente baixa. Nós precisamos sempre de ajudas monetárias ou em géneros, se for o caso de pretenderem fazer uma ajuda monetária, tem o IBAN então no vosso ecrã. Precisamos sempre de voluntários e pessoas dispostas a ajudar-nos nas tarefas diárias. Atenção que por voluntário entende-se muita coisa, há muita coisa que se pode fazer para ajudar ao ser voluntário, não temos de fazer todos o mesmo. Há pessoas que gostam mais de umas tarefas do que outras e nós precisamos de toda a gente. Aproveito para dar um beijinho à Paula Mingados, que deixou aqui um thumbs up, mesmo no fim do programa, um beijinho, que é a nossa voluntária. Aproveito também para dizer, a propósito de estar a falar de voluntariado, que na próxima quarta-feira, excepcionalmente, como é feriado, não teremos programa, iremos regressar no dia 2 de maio, precisamente com o tema do voluntariado, e teremos aqui voluntários. Espero que seja uma boa oportunidade para outras pessoas ficarem com vontade de conhecer o nosso abrigo e fazer voluntariado. Eneida, muito obrigada por mais um programa, foi fantástico, tenho a certeza que deu para esclarecer. Eu hoje, além de ter muita tosse, estou muito disléxica, particularmente as coisas não me correm bem hoje quando eu tento articular as palavras. Foi muito esclarecedor para muita gente, tenho a certeza, que assistiu e que não participou, mas ouviu e esteve atenta. E resta-me só dizer mais uma vez a quem tem algum problema ou algum comportamento que gostaria de entender e gostaria de resolver relacionado com o seu cão, eu aconselho vivamente a procurarem a Eneida e a Conecta Cão. É só entrarem no Facebook da Conecta Cão e têm acesso a tudo o que precisam. Muito obrigada por ter estado mais uma vez. Convido-te mais uma vez a voltar um dia destes, porque de certeza teremos muito mais para falar. Sempre. Acho que nunca se vai esgotar. Obrigada, Eneida, por mais um programa. Obrigada eu e boa noite a todos. E até uma próxima. Muito boa noite a todos vocês que estiveram connosco mais um programa. Obrigada por terem assistido, partilhado e participado. Até daqui a 15 dias. Continuem na companhia da Rádio Mira. Muito obrigada e boa noite a todos.